Olá, bem-vindos ao programa Olhar de Estilo pela Primer TV. Hoje nós vamos conversar com a Gabriela Couto Cordioli. A gente vai falar sobre o prazer, como é que a gente consegue desenvolver a plenitude de ser mulher. Mês passado, né, a gente comemorou esse mês ainda, a questão do Dia Internacional da Mulher. E assim, a gente tem, eu acredito, porque eu converso muito com a Gabriela, a gente tem uma máxima de que todos os dias são os nossos dias. A gente considera como nosso dia, porque quando a gente entende, isso vale tanto para homem quanto para mulher, tá? Quando a gente tem a nossa autoimagem muito firmada, muito consciente, a gente entende, a gente sabe o que a gente pode melhorar, como é que a gente pode aperfeiçoar esse olhar que nós temos em relação a nós mesmos e como desenvolver essa plenitude de usufruir do nosso dia a dia, das nossas potencialidades. As mulheres têm as suas, têm o seu lado forte, os homens também têm os seus, mas hoje o nosso foco vai ser sobre mulheres. Bem-vinda, Gabi. Obrigada, Zigrid. É um prazer estar contigo conversando sobre esse tema, né? Que a gente já conversa tanto e que eu acho que é oportuno, já que esse mês a gente comemorou o Dia Internacional das Mulheres, e é muito interessante o quanto esse dia ele gera polêmicas, né? Extremismos e também reflexões, né, sobre o ser mulher, que eu acho que é muito importante, e isso que a Zigrid pontuou é essencial, né, a gente pensar que todos os dias é o nosso dia, mas que, claro, esse dia, né, ter um Dia Internacional da Mulher nos faz pensar sobre essa trajetória, sobre conquistas, sobre também algumas questões que a gente precisa estar revendo, né, que não avançamos, o que a gente precisa estar olhando ainda, que a gente está, que esse olhar, né, e essas conquistas ainda não abraçaram até o momento, né? Exato. E mesmo que o nosso público seja de homens e de mulheres, por que é importante a gente sempre conversar? Porque independente do sexo de quem está assistindo, a gente tem mãe, né? Qualquer pessoa, ela tem que ter uma mãe. Filhas, irmãs, né? Amigas, colegas de trabalho. Então é muito importante entender como é que funciona esse universo maravilhoso, porque quando todos entendem, todos funcionam bem. Todos conseguem usufruir da qualidade que é ter uma mulher que consegue desenvolver realmente essa potencialidade, consegue olhar para si e se trabalhar de uma maneira especial, não é isso, Gabi? Exatamente, e entender essas relações entre homens e mulheres como uma complementaridade, não como uma competição, como muitas vezes a gente vê, né? Acaba sendo exacerbado, e essa é uma das questões, né, que muitas vezes a gente que vem à tona nesse mês, né, nessa discussão sobre o Dia Internacional da Mulher, né, o quanto essa luta das mulheres ainda muitas vezes acaba resvalando em uma competição, né, e dos homens também. Então, olhar essas relações como uma complementaridade, né, como é que eu posso então nutrir esse feminino para eu também me nutrir e assim, né, sucessivamente, os dois se complementarem e aí, claro, chegarmos aí à plenitude das relações, né? Sim, não brigar, quem tem razão, quem está certo, quem está errado. O objetivo não é esse, né? Quando a gente consegue integrar isso eu acho maravilhoso, de novo, a visão sistêmica, ela trazer, né, essa integração, da gente não excluir, porque tudo aquilo que a gente exclui da nossa vida, a gente se prejudica nisso, isso falta. Toda exclusão, ela aponta uma ausência que precisa ser vista e trabalhada. Então, é muito importante a gente entender isso, né? Até mesmo essa resistência que muitas vezes a gente tem em relação a isso, em relação a esses temas. Só fazendo uma pausa, que não é o tema da nossa entrevista, mas, por exemplo, o feminismo, ele veio por conta do machismo, né? Exatamente, então, a assim, contraposição. Não é uma coisa, o movimento surgiu, não. Ele surgiu porque, primeiro, houve um abuso por conta de um movimento, vamos dizer assim, né? De certa forma. E a partir daí houve uma contra-reação, eu acredito. Que é aquela história, toda ação tem uma reação, né? Mas muitas vezes o que acontece nesses movimentos de ação e reação? A gente fica nas polaridades. Exato. Né? Eu tenho uma ação e aí eu tenho uma reação na mesma proporção que essa ação. Então eu tenho machismo, né, por exemplo, e aí, claro, começam os movimentos de mulher a se contrapor, né, essa visão, para se proteger. Exatamente, essa estrutura patriarcal, né, histórica, construída historicamente, exatamente
para dar visibilidade não só às mulheres, mas às pautas femininas, né, que tem a ver com o fato de a gente estar em um corpo feminino, a gente trazer demandas que são do feminino, que são diferentes do masculino. E isso é muito importante, entender que são diferentes, né? Não é uma luta que busca igualdade, mas equidade, né? Nas suas diferenças ter o mesmo valor, digamos assim, né? E aí, claro, a partir dessas demandas que são diferentes. Mas o que é importante, eu acho que já é uma reflexão, né, para a gente tá estabelecendo. O quanto muitas vezes a gente fica nessas polaridades, por exemplo, tem um pêndulo, né? E aí a gente fica de um extremo ao outro e sempre que a gente está nos extremos, né? Eu tenho, né, uma sociedade extremamente, polarizada para o masculino, aí depois eu tenho uma sociedade extremamente polarizada, né? Tipo, agora é as mulheres que dominam. Sempre que a gente está nos extremos, a gente está circulando o problema. O problema está aqui no meio e o pêndulo passa de um extremo para o outro, e aí a gente não resolve, a gente não avança e não resolve a questão. Sempre é no problema e nunca na solução. Exatamente. A coisa só transforma as relações de gênero, porque quando a gente fala de relações sociais de gênero, a gente fala de relações que foram construídas historicamente. Não foram construídas só pelos homens, foram construídas pelas mulheres. A palavra relações vem de refazer de laços. Um laço, para eu fazer um laço, ele precisa ter duas pontas. E nessas duas pontas eu tenho homens e tenho mulheres refazendo esses laços. Essa forma de se relacionar polarizada para o masculino. Ou seja, nós mulheres, a gente também alimenta esse sistema. À medida que a gente vai transformando, a outra ponta também precisa se transformar, né? Mas é muito importante a gente perceber em que medida que a gente, né, não é os homens, não é uma luta contra os homens, mas como é contra essa forma de se relacionar, a favor de uma outra forma de se relacionar. Mas para isso a gente precisa, exatamente, a gente precisa deixar de polarizar, o pêndulo ele precisa parar e ele precisa vir para dentro, e aí sim ele vai para fora e manifesta uma coisa diferente que sai dessas polaridades. Caso contrário, a gente fica só aqui de uma ponta para outra, aquilo que o Paulo Freire fala que é reprodução das relações sociais de opressão, ou seja, a gente quer lutar contra a opressão oprimindo, reproduzindo a mesma forma de se relacionar e de ser e estar no mundo. E aí o que isso transforma? Nada. A gente continua vivenciando essa luta, essa polarização, a luta dos sexos. Essa raiva, essa energia que não é positiva, que não agrega. Exatamente. Fora de lugar, né? A gente vê muito isso fora do seu lugar e, logicamente, tem toda uma problemática em torno disso, que não é necessariamente, a gente não vai entrar na questão da heroína, que tem que se colocar muitas vezes por a questão de sobrevivência, né? Dentro de um lar, tem que assumir essa postura para poder dar conta, né, da sua cria, da sua casa. Então, mas assim, mesmo quem está nesse lugar, porque todas nós, né, Gabi, todas nós também temos essa faceta. Sim. Da heroína, da donzela, da rainha. Então, como transicionar, né? Como sair desse lugar e entender que, tem fase da nossa vida que está tudo certo ser. É necessário ter essa energia, desde que ela seja consciente. Exatamente. Eu acho que tu trouxe essa palavra que é essencial e primordial, que é consciência. Por quê, né? Toda essa questão que a Zig traz, né, dessa identificação com esse arquétipo da heroína, que é muito em voga, que é bem interessante, assim, eu vi esse movimento no Dia Internacional das Mulheres, que é, a luta, exacerbar a luta, e sim, as lutas são essenciais e importantes para a gente chegar nesse patamar, mas o quanto esse feminino está identificado com uma coisa sacrificial, com essa coisa da luta, do peso, parece que a gente nunca pode relaxar e usufruir do que a gente já conquistou, usufruir do que a gente tem, né? E aí eu vejo que esse, inclusive, é um dos grandes temas aí das mulheres em relação a si mesmas, né? É exatamente essa busca constante, é o que eu brinco que a falta constante, né? Parece que assim, eu conquisto, mas nunca estou satisfeita com o que eu conquisto. Eu sempre quero ir mais, é sempre lutando, eu estou identificada com essa guerreira. Ou seja, não é que essa é a energia
energia flui em mim, porque é isso que é importante. E eu acho que essa é, quando a gente fala de feminino arquetípico, né? Essa é uma das grandes características do feminino, saber fluir, né? E quando a gente está identificada, isso traz um peso muito grande para a nossa vida, porque a gente vive essa constante batalha, eu nunca relaxo, eu tô sempre buscando a minha melhor versão, eu tô sempre buscando conquistar nunca mais, sempre eu tô insatisfeita. exatamente. E muito mais do que querer se melhorar, querer se transformar, é relaxar com quem a gente é incluir, é integrar, é muito mais, porque inclusive a gente só transforma aquilo que a gente aceita, e Jung já fala isso, aquilo que a gente nega vira o nosso destino e aquilo que a gente aceita e integra, aí sim a gente transforma. Então muito mais do que ficar nessa busca constante pela minha melhor versão, eu quero ser uma mulher mais assim, eu quero conquistar mais, é relaxar com aquilo que a gente usufruir do tempo usufruir presente. e integrar tudo isso, né? Fazer essa pausa, o feminino também traz essa sabedoria, né? Do saber pausar, saber silenciar, saber relaxar no vazio. A Daniela Flieger fala disso, que eu acho, né, incrível. Saber relaxar não é preencher o vazio, relaxar no vazio. Né, e relaxar com quem a gente é. Só assim a gente vai conseguir efetivamente ter prazer sendo quem a gente é e fluindo também, né? Porque aí eu saio dessa identificação, desse assim, apego. Gabi, uma coisa que você falou, já trazendo da Dani, né? Flieger foi uma professora de um curso de alguns cursos que nós fizemos, e eu acho também muito interessante uma analogia que ela faz com a água, do feminino com a água, que a água ela é fluida. Então, às vezes a gente vê, né, alguns movimentos, e muitas vezes também nós já passamos por essa identificação da rigidez, né? De querer estar numa caixa, de querer ter aquela forma, o arquétipo da Mulher Maravilha, por exemplo. Eu trago da Mulher, pode ser vários, mas a Mulher Maravilha é um que desde a infância, né? E eu não estou falando mal da Mulher Maravilha de forma alguma, porque assim, eu cresci vendo a Mulher Maravilha, achando ela maravilhosa. Só que o que está por detrás disso? Essa rigidez, essa perfeição inatingível. Porque ela é uma super-heroína e, na realidade, ela é uma obra de ficção, ela não é real. Exatamente. Aí eu acho que também tu levantas um outro ponto que é essencial, né? Esse caminho, né, de plenitude feminina, sair dessa fantasia, das fantasias. Idealizada. Exatamente, porque tudo aquilo que é idealizado é do mundo das ideias, não é real. Né? E aí a plenitude passa por a gente se apropriar da nossa realidade, e a palavra realidade vem de realeza. Né? É na realidade que está a nossa riqueza. E aí, por realidade, não só realidade externa, mas realidade interna. As nossas emoções, aquilo que as nossas necessidades mais profundas, porque muitas vezes quando a gente está identificada, né, com essa coisa de estar sempre batalhando, de estar sempre para fora, estar sempre conquistando, de querer ser a poderosa, quando a gente está muito para fora, a gente está completamente esvaziada desse solo interno. Desse e valor é exatamente interno, aí tem que se apegar ao valor externo para emprestar valor, exatamente, porque eu não estou sedimentada, eu não tenho raízes dentro de mim. Eu preciso sempre buscar essas raízes fora e eu nunca vou encontrar. Por isso que eu preciso de novas conquistas, porque eu nunca consigo relaxar, né, dentro de mim, porque o meu valor ainda está sendo emprestado fora. Então, assim, encontrar internamente, me apropriar dessa realidade interna, porque muitas vezes nessa batalha constante fora, a gente sabe muito bem o que a gente quer. Porque um quer, inclusive, que muitas vezes vem lá das nossas feridas, né, de compensar feridas. Mas na maioria das vezes, eu vejo assim pelas mulheres que eu acompanho, que eu atendo, a gente está completamente distanciada daquilo que a gente precisa. A gente sabe muito bem o que a gente quer, mas a gente não tem a mínima noção do que a gente efetivamente precisa. E no precisa, no essencial, que a gente se preenche efetivamente. Né? Até porque muitas vezes os modelos externos, eles são completamente distantes dessa realidade interna, da nossa identidade. Por isso que é muito importante. Eu sempre gosto de tocar nessa tecla da questão da autoimagem, da pessoa entender o seu valor,
Porque quando ela entende de verdade, ela não tem a necessidade do que o outro se agrade dela, de convencer o outro, de persuadir o outro a gostar de si. Uma coisa assim que eu sempre gosto de pegar como parâmetro, porque às vezes a gente fala muitas coisas que ficam muito no campo da abstração, né? Então, assim, efetivamente, na prática, por exemplo, você faz alguma coisa, você faz algo novo, uma receita, e você dá para alguém, dependendo, logicamente, do estágio, né, que você está, de evolução, de já ter dominado uma técnica ou está começando, você sabe até que ponto está bom ou não. E você não tem que depender, isso é uma coisa que eu trabalho muito e observo muito em mim, quanto que eu estou assim distante dessa questão de valor interno. Então eu fiz um bolo, um doce, alguma coisa e eu gosto, posso até dar para outra pessoa. Independente da outra pessoa dizer que ficou maravilhoso ou não, para mim, tipo assim, lógico, é muito legal quando a pessoa diz se gostou ou não, mas assim, o fato de eu ter gostado é o suficiente. Vocês conseguem entender Sim, isso? que é o essencial, é o essencial que a gente está falando. Não é o essencial, ele é por dentro, tipo, né? Você acha, não é nisso, é no sentido de... Até porque as pessoas são diferentes, elas nunca vão ter necessariamente as mesmas pretensões que as nossas, os mesmos gostos, as mesmas referências. E essa variação faz com que muitas vezes seja diferente a percepção. Por isso que a gente nunca deve ter como um parâmetro algo externo. O gosto do outro, a opinião do outro, a validação do outro. Não, o que eu faço? Eu tenho que ter consciência que dentro da minha trajetória, do meu processo, aquilo foi suficiente, foi o melhor que eu pude fazer, tá tudo bem. Sim, e para mim aquilo está bom, né? Exato. Porque inclusive, muito dessa oscilação que muitas de nós mulheres, e aí, claro, eu falo nós porque eu também vivo esse processo, tá? E aí deixando bem claro, por mais que a gente esteja falando aqui do feminino, né? Eu não... é uma mulher, né? Muitas vezes, ela fala sobre mulheres, então tu já é uma mulher. Não, eu vivo as questões que eu trago, são reflexões a partir do meu próprio processo, né? E muitas vezes essas oscilações que a gente vive como mulheres na relação com o espelho, eu gosto, eu não me gosto, eu acordo um dia me achando linda, outro dia já não gosto, eu estou me sentindo bem com o meu corpo, eu não estou me sentindo bem com o meu corpo. Eu faço academia lá um tempo, aí daqui a pouco eu largo. Eu estou cuidando da minha alimentação, depois eu largo e aí depois eu volto. Eu estou me cuidando, né, fazendo coisas que para mim são importantes e aí daqui a pouco eu me largo. Muito dessa oscilação que a gente vive vem exatamente dessa fissura na nossa própria autoimagem, né? De uma autoimagem que primeiro é emprestada de fora, porque a formação da autoimagem vem a partir de fora, né? Inicialmente. Versus uma parte minha, né, uma identidade própria que quer florescer, né, mas que eu preciso descobrir, eu preciso experimentar essa identidade. E aí, claro, é por isso que a gente vive essa oscilação, porque ao mesmo tempo eu quero preencher um padrão externo, mas tem alguma parte minha ali que está querendo, né, de repente outra coisa, ou quer se revoltar, ou sente raiva de ter que estar fazendo aquilo, exatamente porque eu não estou fazendo aquilo a partir de um critério de dentro, eu estou ainda fazendo a partir de um critério de fora. E aí só a partir do momento que eu começo a pegar essas referências externas, isso que a Zigrid falou é bem importante, não é que a gente vai, essa coisa, isso é também uma coisa muito fantasiosa. Não, o ser humano é um ser social. É óbvio que as outras pessoas, é importante a opinião do outro, é óbvio, mas o peso disso é equilibrar. Exato, peso. É exatamente isso, é equilibrar esse peso do externo com o interno, né? É trazer um equilíbrio entre essas balanças. E aí, pegar essas referências e disso, o que realmente tem valor para mim? O que realmente faz sentido para mim? O que realmente eu estou disposta a pagar os preços? Essa é a outra palavra muito importante, né, que a gente precisa pensar em termos de plenitude feminina, porque muitas vezes a gente quer viver algo, mas a gente não quer pagar o preço. E assim, e olha para outra pessoa que já alcançou um resultado e diz, para ela é fácil, desmerece e não sabe o processo, exatamente. Não, mas para ela é fácil, porque a gente não sabe o que as pessoas viveram, a gente não sabe o processo de dia das pessoas, né? E aí, botar essa referência, para o outro é fácil, é uma forma de eu querer, não querer pagar os preços.
né? De eu ficar ali criancinha, de eu ficar ali imatura, exatamente, né? Aquela falta que tem, não, eu tenho essa falta porque pura e simplesmente para mim tudo é difícil e para o outro tudo é fácil. Enquanto que na realidade eu vejo assim, sempre de tudo, quando a gente alcança o objetivo, é que nem uma viagem, eu gosto muito de usar essa analogia. Quando você escolhe um destino e você marca a viagem, você começa a curtir a viagem a partir do momento que você decide fazer. Porque a viagem em si ela é muito pequena. Ah, você vai comemorar uma festa, alguma coisa assim. É muito rápido aquele momento, mas o momento de preparação é... Se você não usufrui, se você não curte, não aproveita, não vivencia esse processo, não vale a pena. Então, é muito importante a gente entender que, na realidade, o ganho, isso não é utopia, isso é a pura realidade. O ganho real, quando a pessoa consegue entender que é o processo de transformação, são as quedas, é conseguir chegar num patamar e depois cair daquele patamar e, de novo, se superar e buscar aquela força que muitas vezes não tem mais, mas a pessoa ela se supera e ela vai e faz. É isso que faz com que ela ganhe resiliência, que faz com que aumente a autoconfiança dela, que ela perceba quais são os seus valores, o que realmente importa, o que não importa, porque é bem isso como a Gabi falou, às vezes o que acontece? A pessoa, o parâmetro dela é externo, então por que ela vive começando e desistindo de muitas coisas? Porque o parâmetro é no outro, aí a partir do momento que o outro passa a não valorizar, não reconhecer, então eu vou parar de fazer isso, porque não é por ela. Quando a gente entende que é por nós, e assim, tem muitos, né, não é só uma coisa, quando a gente objetiva algo, nunca é só aquilo. Isso nos desenvolve em diversas áreas, diversos aspectos, vai ampliando a nossa consciência, vai trabalhando outras áreas e impactando outras áreas da nossa vida. Isso. E é um movimento, né, Zig, de dentro para fora, não é de fora para dentro, né? É de dentro para fora. Ou seja, eu faço, como eu falei, o pêndulo, e aí as oscilações também é a mesma coisa do pêndulo. Eu tô aqui fazendo academia, aí eu me larguei. Eu tô aqui cuidando da alimentação, eu me larguei. Exatamente, eu tô aqui. Mas por quê? O pêndulo, eu não paro, esse pêndulo só vai parar de oscilar quando eu pegar ele, eu trago ele para dentro, que é exatamente esse mergulho dentro de mim, dentro desse processo de integração, né? Efetivamente reconhecendo as minhas dores, reconhecendo as minhas necessidades, reconhecendo as minhas faltas, isso é muito importante, né? Porque muitas vezes a gente, essa busca, inclusive por poder, por ser poderosa, vem de uma negação de uma falta, de uma negação, tem raízes na dor. E tudo aquilo que tem raízes, que o que motiva a ação, que tem como motivação a dor, só vai perpetuar a dor. Né? Então, assim, aquilo que começa numa dor, ela vai gerar mais dor lá no futuro. Então, não é na dor que a gente precisa encontrar essas raízes, né? Mas é, obviamente, acolhendo e integrando essas dores e aí dentro desse movimento aqui, desse mergulho, né? Nas minhas raízes, nas questões ancestrais, nas minhas próprias questões, nas minhas próprias negações, né? Aí sim a gente encontra um solo fértil para poder florescer. Eu vou pegar esse exemplo, Gabi, que você trouxe em relação à academia, né, que você falou. Eu, durante muitos anos, trabalhei direto com isso e hoje, eventualmente, com a questão da imagem. E eu já acompanhei muitos casos de visível distúrbio de imagem. Então, ou então, um distúrbio de imagem, da pessoa querer fazer algo que não havia necessidade, alguns procedimentos, e outros casos de referência da busca dessa aprovação, desse ideal externo. Então, o que a pessoa ela fazia? Ela começava e entrava, emagrecia e fazia todo um projeto, aí daqui a pouco começava a dizer, nossa, você está magra demais. Tá igual bandeira de pirata, só osso, e coisas do gênero. Aí a pessoa, tipo assim, nossa, eu fiz tanto esforço. Por quê? Porque o referencial era externo. Aquela busca de aprovação. Então, a partir do momento que o outro começou a dizer que não estava bom, e assim, o outro... São diversos, por isso que é muito importante a gente ter esse senso de valor interno, de se conhecer, de saber também quais são as suas prioridades, quais são as suas necessidades também em termos fisiológicos, etc. Para, numa hora dessa, a pessoa dizer, nossa, eu não estou gostando, você está muito magra. Ok, mas está tudo bem, para mim está dentro do meu processo. Exatamente. E isso não afetar a autoestima, a pessoa não se sentir menos, né, em função disso, porque não atingiu. Porque assim, nunca a gente vai agradar todo mundo, sempre as pessoas a gente vai conviver com pessoas diferentes, com gostos diferentes, com referenciais também de beleza diferente.
Isso é muito importante, é utopia a pessoa achar. Não existe, logicamente, que tem pessoas que é meio que é difícil você dizer, a pessoa não é bonita. Mas, via de regra, o que é bonito para um não necessariamente é bonito para o outro. Sim. Isso é comprovado. Existem tipos de beleza que as pessoas, dependendo do tipo de beleza, elas vão considerar mais ou menos aquela beleza. Por isso que buscar um ideal é uma ilusão e, na realidade, é um desgaste desnecessário, é um sofrimento, eu acho assim, desnecessário. E perda de força, né? Porque Total. quando a gente entra nessa negação, porque, bom, primeiro, quando eu estou me baseando completamente no outro, eu estou totalmente desconectada daquilo que para mim faz sentido, que para mim, que são os meus valores, que para mim é importante, né? E aí eu começo a querer tirar partes, excluir partes minhas, e aí a gente só perde força nesse processo. Até porque a gente fica nessa luta constante. Negação. E aí, de novo, é essa identificação com essa batalhadora, com eu não posso nunca relaxar sendo. Eu nunca posso relaxar sendo quem eu sou. Nunca usufrui do processo. Eu nunca, por isso que o processo é insuportável. Isso, chega no momento que eu não tenho prazer sendo quem eu sou. Eu tô sempre... Não, eu sempre tenho que... Nossa, isso é exaustivo, é cansativo, né? E a gente não... Essa é uma escolha, novamente, são escolhas, né? Do que a gente quer semear e do que a gente quer vivenciar e está disposta a pagar os preços. Porque sim, vivenciar esse processo de plenitude a partir, né, dessa integração, né, de construir uma autoimagem a partir das próprias referências de dentro para fora, parece muito belo, assim, a gente falando, mas é um processo, é uma jornada de muitos altos e baixos, de muito reconhecer as nossas dores, fazer alguns lutos necessários, muitos lutos necessários, né? É uma escolha que a gente sabe que é para o resto da vida, porque a gente sabe que esse ideal, agora estou super plena, nunca vai acontecer. A gente sempre tem camadas, né, para estar trabalhando, enfim. Mas, claro, eu acho que a partir de um momento, isso começa a se tornar mais leve e mais gostoso, porque, como a Zigrid falou, a gente começa a desfrutar da jornada, a entender que a jornada é a meta, a jornada é o caminho é a meta, né? E não essa meta final. E aí a gente começa a levar isso de uma forma mais leve, mais gostosa, mais prazerosa, como uma experimentação de si. É assim que a gente vai sedimentando uma identidade baseada dentro, né? Com raízes dentro para fora, se experimentando. Eu acredito, assim, nesse período todo de trabalhando com pessoas, desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, comportamento, Deus nos fez perfeitos, nós somos plenos e perfeitos. Só que, logicamente, estamos num corpo humano, com emoções, convivemos, né, cada um com as suas lutas, e a gente meio que vai se transformando desde a infância, e a gente vai se afastando do plano original. Então, quando a gente consegue entender que é mais um processo de desconstrução para chegar nessa essência plena, que só nele a gente alcança, fica mais fácil, mais leve o processo. Porque não é na nossa força, não é na nossa inteligência, não é no nosso esforço, mas é pela graça dele que nos dá condições de se permitir trabalhar e se desconstruir, tirar todas essas camadas. Exatamente, todas essas defesas, todas essas resistências, né? Porque é bem interessante isso, né, Zig? A gente nasce na essência e a gente vai construindo camadas de defesa, né, as armaduras, enfim. E aí depois a gente passa o resto da vida tirando, né? Uns tirando, outros construindo. Mais, né? E aí, claro, é uma escolha, é bem isso. A gente pode escolher colocar mais, se afastar cada vez mais e tornar a jornada mais pesada, ou então efetivamente desconstruindo e tornando a jornada mais leve, né? Gabi, muito obrigada por esse papo eu que maravilhoso. agradeço. É um assunto, como eu digo, né? Quem não é mulher, convive com mulheres e sabe o quanto que é importante entender essa energia e agregar e se deixar permitir trabalhar, porque, logicamente, que a pessoa não é mulher, mas tem a essência, né? Tem um lado que precisa também muitas vezes ser olhado, né? Acolhido. E é sempre um tema que vale a pena a gente olhar, a gente se desenvolver com essa empatia, independente de quem nós sejamos, né? É olhar para nós e agregar.
Isso aí, muito obrigada, foi uma delícia, né? É um prazer estar conversando sobre esse tema, que tem sido a minha própria jornada e é a jornada que eu contribuo aí ajudando também outras mulheres a se desconstruírem e se encontrarem aí nessa essência feminina, né? Gabi tem bastante conteúdo a respeito desse feminino, então é só seguir ela nas redes sociais que você vai ter muito mais ainda desse conteúdo dela. Hoje nós ficamos por aqui. Programa Olhar de Estilo. Um beijo, nos vemos semana que vem.